Boa noite a todos. É com muita satisfação que a Universidade 9 de Julho anuncia a realização do seminário Gestão Pública dos Entes Federativos, Desafios Jurídicos de Inovação e Desenvolvimento, com o apoio do projeto Pensando Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, saudando a todos os que estão presentes nesse auditório e também os que nos assistem ao vivo pela TV Uninove. As reflexões provenientes dos painéis que ora se iniciam serão material relevante para as pesquisas que estão sendo realizadas a propósito do tema da gestão da força de trabalho das administrações públicas dos entes federativos. Convidamos agora a compor a nossa mesa de autoridades a professora pesquisadora do Programa de Mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho, doutora Irene Patrícia Nohara. A consultora acadêmica do Pensando Direito, Nayara Teixeira Magalhães. O coordenador do curso de Direito da Universidade 9 de Julho, Jean Eduardo Aguiar Caristina. O diretor do curso de Direito da Universidade 9 de Julho, professor Sérgio Pereira Braga. A coordenadora do curso de Direito da Universidade 9 de Julho, Alessandra Devuschi da Silva. Para a abertura dos trabalhos dessa noite, passamos a palavra à consultora acadêmica do projeto Pensando Direito, Nayara Teixeira Magalhães, cuja relevante presença muito nos honra, uma vez que veio de Brasília para prestigiar os trabalhos. É responsável pela viabilização, execução e controle de todos os projetos de pesquisa atualmente desenvolvidos no Pensando Direito, que neste ano de 2012 elegeu o tema da modernização dos mecanismos jurídicos da gestão pública, como prioritário na agenda das pesquisas da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria muito grande mesmo participar dessa mesa, compartilhar da presença aqui das autoridades presentes, em especial a professora Irene. Eu venho aqui em nome do projeto Pensando Direito, vou explicar um pouco melhor do que se trata o projeto. Vim dizer um pouco de que lugar que a gente parte a partir dessa pesquisa. Como foi anunciado, meu nome é Nayara, eu sou consultora acadêmica, trabalho no Ministério da Justiça, que desenvolve o projeto em parceria com o PNUD, né, e especialmente em relação à pesquisa desenvolvida aqui com a Uninove. Trabalhar com Pensando Direito, e fiquem calmos e tranquilos, quem não sabe o que é, que eu vou dizer o que significa. E ter esse espaço aqui de discussão na Uninove é realmente muito relevante para a gente, porque a gente considera que é um espaço de democratização do debate mesmo, de abertura para novas ideias, novas interpretações, e a própria participação mesmo da comunidade de estudantes, da graduação, eventualmente, da pós-graduação, né, para interagir juntamente com a gente, e juntamente também com as demandas e as propostas de governo, né? E aí, de uma forma que direito administrativo não é minha área, então, portanto, não vou entrar em pormenores do assunto, porque, como vocês puderam observar, a programação ele tem nomes de alto relevo mesmo no tema, mas fazer uma observação que eu também estou muito satisfeita de ter uma mesa predominantemente feminina, porque a gente sabe que é uma área que geralmente o lugar de voz é uma voz masculina, né? E a gente teve hoje a professora Maria Silvia mais cedo, e predominantemente são homens que falam nesse lugar aqui de fala, de construção, e é muito importante a gente ter essa representação social do gênero feminino, né? Então, feitas as considerações iniciais, o que é o projeto Pensando Direito, né? O que eu estou fazendo aqui? O que esse projeto tem a ver com a Uninove e com esse tema de gestão pública? Lá no Ministério da Justiça tem uma secretaria que chama Secretaria de Assuntos Legislativos. Basicamente trabalha com questões relacionadas à política legislativa
a partir do Executivo, tá? E tem também todo um trâmite, um diálogo com o Congresso Nacional e também com a sociedade civil. Tem propostas normativas, existem prioridades que têm parcerias com órgãos governamentais e que desenvolve todo esse trâmite e esse processo lá no governo federal. Em 2007, assim, algum tempo vem se pensando, porque dentro da secretaria tem um grupo restrito de pessoas, obviamente que as pessoas lá têm as suas formações, têm as suas especialidades, mas o número de temáticas que surgem são as mais diversas possíveis, né? Então, vocês podem imaginar temas indígenas, execução penal, civil, constitucional, administrativo, e seria muito pretensioso uma secretaria contemplar de uma forma profunda todas essas temáticas, né? A partir dessa questão, né, como resolver uma demanda em que é preciso dar conta de temáticas altamente complexas, se não se tem essa expertise profunda nesses temas, né? E daí se pensou em construir uma parceria, se a gente pode dizer assim, com a própria academia. Porque a academia vem desenvolvendo temáticas aí no calor de várias discussões críticas sobre diversos assuntos e que muitas vezes essas discussões elas não passam das portas das universidades. Isso é até uma angústia, né, que às vezes a gente tem, e é um desafio que quem trabalha na academia de ver aquela sua pesquisa mesmo tendo uma aplicabilidade, uma funcionalidade dentro do mundo pragmático. Associada a essa ideia, essa angústia acadêmica, né, que a gente vive, porque eu também sou professora, fiz mestrados, estou sempre vivenciando essa ideia, tem também uma demanda, uma carência do governo e de ter uma qualificação a respeito de diversos assuntos. Então, realmente surgiu a necessidade, que é uma necessidade emergente, de agregar essas duas demandas, né? Por um lado, a academia, querendo a aplicabilidade das suas pesquisas, e por outro, o governo carente de um aprofundamento teórico de pesquisas tipicamente empíricas para serem aplicadas nas suas propostas, no nosso caso, propostas legislativas. Em 2007 foi pensado o projeto Pensando Direito, tá? Que esse projeto ele tem como característica principal justamente a aproximação da academia e do governo dentro dessas ideias. Como que surge essa parceria, né? Então existe essa triangulação que eu comentei com vocês, a Secretaria de Assuntos Legislativos, PNUD e instituições, de forma que existem demandas diversas na administração pública, né? Então, pode ser demandas, como eu falei para vocês, a própria aplicação da política pública, podem ser demandas de algumas prioridades legislativas que estão em trâmite no Congresso, podem ser algumas demandas de necessidades legislativas mesmo, que já têm surgido, mas é preciso qualificar o argumento e qualificar os itens dessas propostas. E aí surgiu, né, em 2007, com essa ideia de fazer seleção, de apresentar problemas, apresentar diretrizes e orientação de pesquisa para que equipes qualificadas, né, naquelas temáticas se proponham com projetos de pesquisa para desenvolver aquele estudo relacionado àquela temática, aquele problema da administração pública. São problemas bem pontuais e que surgem não só do Ministério da Justiça, mas de outros entes do governo, de órgãos governamentais, etc. Aí são levantadas essas diretrizes, aí são elaborados editais com apontamentos desses problemas de pesquisas, dessas diretrizes, para que grupos de pesquisas que já estão desenvolvendo pesquisas nessa área, ou que tenham interesse, façam propostas e concorram para esses editais, são as convocações, em que as pesquisas são anuais, mas na prática mesmo duram mais ou menos uns 8 meses, né? Então, anualmente tem pelo menos um edital. Alguns anos, 2. Esse ano, por exemplo, nós estamos no 2º edital. 2009, por exemplo, tiveram 2 editais. E são várias temáticas. De uma forma muito especial, esse edital de 2012 teve um viés temático centralizado no direito administrativo, tá? Porque geralmente alguns outros editais traziam temas de direito administrativo, mas também direito penal, execução constitucional, direito civil, enfim, uma série de outras demandas que acabavam ficando misturadas aí nessas propostas. Esse edital, que é mecanismos jurídicos para modernização e transparência da gestão pública, ele tem essa característica particular de tratar de direito administrativo.
Pois bem, com essa proposta inicial de integrar governo e academia, intentou-se abreviar essas distâncias, essas lacunas, né, cujo desafio maior é ter uma pesquisa, né, que tenha um cunho pragmático, de aplicabilidade mesmo dentro da realidade governamental, e que essa pesquisa ela tenha um cunho predominantemente empírico e aplicado. Então, nós temos, a gente tem uma tradição de pesquisa jurídica que não tem contemplado tradicionalmente a pesquisa empírica. Isso também é um desafio para a academia. Outras áreas do conhecimento têm uma trajetória mais, como é que a gente pode dizer assim, mais concreta nessa área, né, de pesquisa empírica. O direito nem tanto, mas eu tenho visto que tem crescido bastante. E eu, particularmente, acho a pesquisa empírica muito atraente. Ir a campo, pesquisar e descobrir algumas coisas que, às vezes, a teoria pura ela não mostra para a gente, isso também é muito sedutor, né? E a gente acaba que estimula esse tipo de conduta com o viés mesmo de aplicação dentro das propostas, tá? Por quê? Por meio de estudo de caso, de estudo de pesquisa jurisprudencial, entrevistas, questionários, etc., consegue-se obter um diagnóstico, se a gente pode dizer assim, uma visão do que realmente acontece, né? Então, a gente tem aqui um suporte teórico que tem uma série de problemáticas, críticas, etc., mas, ok, e na administração pública, como é que isso funciona? Né? Como é que os entes da federação se comportam em relação a determinado assunto? E, muitas vezes, eu costumo dizer que o campo surpreende, né? Acaba demonstrando algumas coisas que a nossa teoria, às vezes, a gente não dava conta daquilo. E esse que é o lado fascinante da questão. E, além de ser fascinante, tem a grande possibilidade de ter uma aplicabilidade dentro do governo, né? Então, essas demandas, por exemplo, nós estamos falando aqui da demanda da pesquisa que a Uninove desenvolve, que é gestão da força de trabalho entre os entes federativos da administração pública, que foi construído conjuntamente com o Ministério do Planejamento, tá? Em que se observou que havia alguns regimes, que havia o regime de servidores, né? Servidores estatutários, comissionados e temporários, e que nesse regime a administração pública identificava algumas inadequações, alguns impasses que deveriam ser percebidos, diagnosticados, e deveria haver, quem sabe, uma proposta de adequação dos métodos utilizados tradicionalmente na administração pública. Então, realmente, a partir dessa observação, dessas lacunas, desses impasses dentro dos entes federativos, né, União, Estados e Municípios, que surgiu essa questão, principalmente relacionada a um déficit de aplicação de gestão pública dentro da própria administração pública, né, em relação à força de trabalho. E aí a Uninove, uma universidade que ganhou a seleção para desenvolver essa pesquisa, e por meio dessa pesquisa que tem sido desenvolvido agora esse seminário que nós estamos participando. Qual que é o propósito desse seminário? Esse propósito é justamente trazer o debate a lume para que nós possamos pensar, refletir sobre esses temas e, quem sabe, propor, né, novas alternativas para essas questões serem mais evidenciadas, que é um ponto importante, porque muitas vezes ficam obscuras aí dentro dos trâmites burocráticos, seja evidenciada e seja, quem sabe, mudada por meio de uma proposta legislativa, ou até mesmo por meio de incrementos nas políticas públicas. Então, a gente tem assim, vários dilemas da administração pública, uniformidade, diversidade, qualidade, eficiência, efetividade, né, e um problema de inadequação existente no regime atual, em que é preciso haver um aprimoramento a partir de uma modernização e adequação da gestão da força de trabalho, né, por meio de mecanismos de incentivo e valorização de servidores públicos dentro da administração. Enfim, e aí essa pesquisa, vejam bem, é uma pesquisa que ela tem o caráter empírico aplicado e tem um caráter de participação, tanto que nós estamos aqui dentro do seminário justamente para debater esses aspectos, e participação da sociedade civil, ela tem uma relevância muito cara para nós, né? Então, vejamos, existem aqui todas
alguns dilemas, né, e gargalos que devem ser observados, relacionados à organização da força de trabalho, delimitação do exercício de funções, critérios de remuneração, direitos e benefícios, jornada de trabalho, controle de resultado, produtividade, capacitação, qualificação e mais uma série de outras questões. Então, vocês percebam aí a complexidade temática e que também demanda, né, um estudo multi e interdisciplinar acerca do assunto, porque, por tradição, vocês podem perceber que o próprio projeto, por chamar Projeto Pensando Direito, ele tem uma tradição de angariar muito mais pesquisadores da área jurídica, né? E cada vez mais nós temos percebido que o direito ele não dá conta dessas demandas altamente complexas, sozinho, tá? E realmente precisa que tenha um incremento, tenha a participação de outros campos do saber, e esse é um crescimento que a gente tem visto dentro da pesquisa e da área jurídica mesmo, que às vezes é bom a gente sair do nosso lugar inatingível, né, que o direito tem muito isso, para poder alcançar campos que muitas vezes parece que não foram alcançados pelo discurso de poder jurídico. Bem, essa introdução assim, foi mesmo para apresentar o projeto que ele significa. Ele tem muito mais representatividade, já foram mais de 40 publicações. No ano passado, ganhou o prêmio, que é esse que tem o símbolo aí, de gestão e de inovação, por conta dessa prática inovatória do projeto Pensando Direito. Nós estamos na segunda convocação de 2012, que temos temas também de desapropriação, de licitação eletrônica e de processo administrativo disciplinar. Justamente para tentar abreviar essas lacunas aí entre academia e governo, né? E esse desafio é muito grande porque, ao mesmo tempo, nós queremos preservar a autonomia das universidades, mas sem prejudicar as demandas governamentais, que são muito pontuais e específicas e precisam ter esse cunho pragmático mesmo de aplicação dos estudos empíricos desenvolvidos. Então, era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós podemos conversar depois acerca do assunto. Eu entendo que era importante a gente apresentar o projeto, porque essa parceria que tem sido desenvolvida é muito cara para o Ministério da Justiça, para o PNUD, e tem dado resultados muito significativos, e a própria divulgação e o conhecimento da prática, eu já entendo que já é importante para o aprimoramento mesmo do projeto, que tem crescido de uma forma considerável, mas que também está sujeito a melhoramentos e etc, né? Então, assim, de forma especial, esse edital, que é sobre transparência e modernização, ele traz esses assuntos que tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, e aí justamente a demonstração de que nós estamos abertos para o debate e para a construção de novas demandas a partir de uma realidade que se mostra emergente, de estudos, de entendimentos, de pesquisas, etc. Bem, é isso. Obrigada. A nossa palestrante de hoje possui graduação pela Faculdade de Direito da USP, mestrado na área de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP também, e doutorado em Direito do Estado na Faculdade de Direito da USP e livre docência pela mesma universidade. É pesquisadora vinculada a Direito do Centro de Pesquisa em Direito da Universidade 9 de Julho e professora permanente do Programa de Mestrado em Direito, área de concentração Justiça, Empresa e Sustentabilidade, recomendado pela CAPES. É conferencista e autora da editora Atlas. Suas pesquisas concentram-se no direito público, englobando atos administrativos, razoabilidade sob o enfoque da nova hermenêutica e da teoria da argumentação, questões que permeiam a discussão de limites à restrição aos direitos fundamentais, processualização da atuação administrativa, processo administrativo e complexidades da busca pela eficiência na gestão pública em face dos desafios da democracia e da pós-modernidade. Senhoras e senhores, temos a honra de receber a professora Irene Patrícia Nohara. Boa noite a todos. Gostaria de externar, boa noite, que estou tão ansiosa, né, com a presença da Nayara aqui para expor um projeto que a gente está envolvido até o osso, né, esse ano, e que é uma grande satisfação estar à frente
de um dos projetos do Pensando Direito. Esse ano, o Pensando Direito promoveu um seminário em Brasília e eu pude constatar os resultados que esse programa produz para o governo e que transforma o ordenamento jurídico e a pesquisa no direito, né? Com base nas pesquisas empíricas produzidas e nas propostas que foram feitas do Pensando Direito, houve muitas alterações e melhorias no âmbito da nossa legislação e nós estamos vivenciando um momento único em que a Secretaria de Assuntos Legislativos se abre à sociedade civil e, sobretudo, à universidade para essa interlocução. Então, é sempre uma grande alegria e também uma grande responsabilidade de nós, que somos pesquisadores da área do direito, de sairmos da nossa postura de meramente críticos, mas já que eles se abrem também a gente apresentar algumas propostas construtivas também para melhoria. Então eu acho que todos ganham com essa interlocução do governo. Fiquei muito satisfeita de saber que houve um interesse no estudo da gestão pública dos entes federativos por parte de diversos órgãos governamentais, a CGU, o planejamento, enfim, que se pensa aí quiçá numa nova reforma administrativa por conta até das lacunas que ficaram da última reforma da década de 90, que foi tão debatida na tarde de hoje no nosso painel multidisciplinar. Bom, antes de começar aqui minha exposição, queria dar até uma explicação para vocês, que na nossa programação havia a palestra do Gilberto Bercovitch, mas infelizmente ele teve um problema de saúde, foi internado, acho que vai se recuperar, não podemos nem pressionar para ele voltar, porque nós respeitamos os direitos humanos, enfim, não pode falar, não, sexta-feira você tem que estar pronto aqui para a gente, não é assim, né, gente, a pessoa tem que se recuperar, enfim, dessas situações. Ele pediu 1000 desculpas, estava muito envolvido com o projeto, mas eu digo que o Gilberto é um dos grandes referenciais teóricos nossos, então, muito embora ele não esteja aqui presente, ele está presente em teoria por conta da grandeza da obra do Gilberto Bercovitch para o desenvolvimento do país. Então, a gente pode dizer que, hoje em dia, ele é um dos grandes juristas que pesquisa a fundo em diversos projetos, inclusive do IPEA e no exterior, a questão do desafio furtadiano do desenvolvimento. E, assim, para nós seria uma grande honra tê-lo. Ele falou que ele voltará aqui à Uninove, mas não podemos pressionar para voltar por problemas de saúde, né? Então, dando essa explicação, a gente adiantou um pouquinho algumas questões da nossa palestra aqui, inclusive para explicar melhor para todos vocês o que está sendo feito, o porquê desse evento grandioso que congrega aí quase 20 juristas, e não só juristas, né? Na realidade, a ideia foi promover um debate multidisciplinar justamente porque a reforma administrativa, ela não se dá tão somente em sua eficácia se ela for feita nem só por burocratas, muito menos só por juristas. Então, é necessário um debate, uma interlocução com a sociedade civil para que ela tenha um resultado mais efetivo. E, sobretudo, também com os servidores públicos, que são os que, de fato, são afetados aí com essas grandes reformas administrativas, né? Eu tive a oportunidade de estudar na minha livre docência essa questão da reforma administrativa que tentou transformar a burocracia brasileira e o modelo de gestão burocrático para o modelo gerencial. E ao analisar a fundo quais eram os pressupostos de transformação por trás do discurso reformista, eu até me deparei com uma situação que eu não poderia deixar de criticar, né? Que havia, sim, um grande projeto de desmonte do Estado na sua estrutura essencial e do fim de alguns direitos sociais e direitos dos servidores públicos. Eu acho que até por conta disso que a reforma acabou não se estabelecendo como gostaria, como era a intenção, e acredito até que não tenha sido a intenção total do ministro Bresser Pereira. Estava muito bem intencionado, vendo ali nichos de excelência no âmbito da common law, e esses nichos existem também no âmbito do Poder Executivo Federal, então ele se deparava com essa realidade, mas talvez não tão a fundo com a realidade do nosso grande Brasil, com mais de 5.500 municípios e diversos problemas ali no trato com o funcionalismo, né? E, sobretudo, também da nossa opção constituinte de 88, que eu acho que ainda tem muito do seu valor a ser preservado, né? Há necessidade de adaptações? Sem dúvida nenhuma.
acredito que a emenda 19 deixou um verdadeiro remendo. E até tem uma palestra amanhã do professor Roberto Caldas sobre isso. O regime jurídico que foi e voltou, né? Mais ou menos como aqueles filmes de terror, né? Desaparece, então pode contratar ali seletista e de repente retorna por ADI, por vício de inconstitucionalidade formal, não foi nem material, e de repente os efeitos disso, como gerenciar toda essa problemática. Também um assunto da nossa pesquisa. Nós estamos muito engajados, pois essa pesquisa ela é bastante ambiciosa, e eu gostaria aqui de agradecer aqui o engajamento dos pesquisadores que fazem parte aqui da nossa equipe de pesquisa, por mim coordenada, o professor Vladimir Oliveira da Silveira também, que se desdobra bastante para que a gente consiga tudo. A Uninove realmente, ela tem uma estrutura privilegiada para a realização de eventos, para a realização de pesquisa empírica séria sendo desenvolvida no âmbito dos mestrados e doutorados de administração. Então a gente teve aí todo um apoio, muito embora o nosso programa de mestrado ele seja novo, já tinha toda uma experiência, todo um know-how na parte de gestão, tem gestão em projetos, e na parte de administração, inclusive com o auxílio da professora Nildes Pitombo, que é a nossa tutora do PET, né, que é o Programa de Educação Tutorial, que é o único do Brasil que congrega a interlocução entre direito e administração. Então a professora Nildes esteve hoje à tarde para falar um pouquinho dessa questão de comportamento organizacional. Então, o tema da pesquisa que está sendo realizada gestão pública da força de trabalho dos entes federativos. A nossa equipe de pesquisa, que está engajada diretamente com a coleta dos dados e a realização de toda a pesquisa, que nós fomos realmente bastante ambiciosos, né? Então, vamos nos desdobrar para conseguir dar conta de tudo aquilo que a gente se comprometeu nesse curto espaço de tempo, né? Porque parece que o tempo na contemporaneidade e com o avanço da tecnologia da informação, parece que a semana começa e já acaba, e não deu nem tempo de responder os e-mails e, enfim, todo mundo quer essas demandas. Mas, de toda forma, estamos concentrados no nossa prioridade, porque é um grande orgulho nós também fazermos parte desse projeto tão importante. Então, a Gláucia Cobeles, né, que é a nossa pesquisadora, ela está responsável pela coleta dos dados jurisprudenciais das decisões. Nós iremos fazer uma pesquisa mais qualitativa do que propriamente quantitativa no âmbito jurisprudencial, em alguns temas específicos da reforma e do regime jurídico administrativo. Temos o Rodolfo Maderic também, que se engajou, de tanto envolvimento que ele tinha ali no começo do trabalho. Na nossa primeira reunião em que a Secretaria de Assuntos Legislativos veio, a Nayara e a Priscila vieram para a Uninove, nós pedimos e fomos prontamente acolhidos para envolver também o Rodolfo, que tem experiência na gestão da administração municipal e que estava muito envolvido ali com o projeto e se identificou bastante com a nossa questão e está ajudando bastante também na pesquisa. Depois nós temos a Lisiane Parreira também, que é nossa pesquisadora e também está fazendo a coleta. A Érica Tsukada é aluna da graduação, mas é mestre em Geografia pela USP, então nos auxilia até mais com a pesquisa empírica. O Anderson Oliveira, que está aqui também, e a Daniela Bittencourt. Então essa nossa equipe, junto com a professora Samantha, que foi quem já tinha feito um dos projetos Pensando Direito, então nós ficamos até mais tranquilos por conta do que ela nos falou que era, e nós ainda nos surpreendemos mais com a ambição e com a importância da realização dessa pesquisa. Então a nossa pesquisa, ela vai se debruçar primeiro sobre o aspecto normativo dos entes federativos. Então já começamos a construir tabelas normativas comparativas daquilo que é regulamentado do artigo 39 da Constituição. Não foi fácil, ainda está em processo de elaboração essas tabelas comparativas, porque nós estamos comparando ali, estamos tomando por base todos os entes federativos, né, porque é a gestão pública dos entes federativos. E no direito administrativo existe essa problemática, eu acho que é muito positiva, do federalismo, né? Então o professor Dalmo de Abreu Dallari,
que aqui vem nos brindar amanhã com uma palestra sobre federalismo, ele bem enfatiza, né, que existem aí todos os entes federativos, né, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. E para a gente conseguir mapear a legislação, nós delimitamos que trabalharemos com todos os entes federativos, ou seja, com todos os governos de Estado, com todos os municípios capitais, o Distrito Federal e a União, porque mais que isso seria impossível diante da ambição do projeto. Então, houve essa delimitação. Nós já iniciamos um mapeamento normativo para verificar aquilo que é compatível com 8.112, ou com a lei de contratação temporária, enfim, aquilo que existe nos entes federativos de legislação. E verificamos no momento, ainda a pesquisa está em andamento, que há até... não obstante o federalismo, se copia muito do âmbito da União, o que facilita a pesquisa, mas não é tão bom, talvez, do ponto de vista do federalismo, que garante ali também a autonomia dos entes federativos, dos municípios, para criarem suas legislações, né? Existe toda uma discussão, até quando da elaboração da Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784, a intenção inicial da comissão de juristas, da qual a Maria Silvia Zanella de Pietro, que esteve aqui, participou, né? Na época era presidida pelo Caio Tasto, um grande administrativista, eles pretendiam inicialmente fazer um código de processo administrativo para toda a administração pública. Só que houve todo um debate sobre isso e se chegou à conclusão, basicamente, de que a autonomia dos entes federativos, que envolve auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração, não permitiria com que a União delimitasse, em âmbito administrativo, do ponto de vista do processo administrativo, tudo aquilo que cada ente federativo iria regulamentar. Então, se entende, pelo menos a maior parte da doutrina do direito administrativo, tem algumas teses em sentido contrário, que a lei de processo administrativo ela é federal, tanto que existem leis estaduais e municipais de processo administrativos que são aplicadas. Então, vários assuntos do direito administrativo, eles são de autonomia de cada ente federativo. E, às vezes, esses entes, eles se encontram com poucas verbas, enfim, sem tantas condições de promover todo um estudo, como normalmente, por exemplo, a União Federal, a Secretaria de Assuntos Legislativos promove, para criar suas legislações. E para não ter problema com o Tribunal de Contas, que está acostumado com a legislação federal, e todo mundo estuda só a legislação federal, acaba sendo uma cópia. Mas, na prática, isso, de certa forma, atrapalha um pouco o federalismo, mas também nós estamos observando que depois a colcha de retalhos ali de cada profissão em especial, não obstante tem uma lei genérica, ela vai, enfim, gerando um cipoal até incontrolável de legislação. Então, a gente está nessa fase desse mapeamento normativo, fazendo as tabelas comparativas. Depois, nós temos um mapeamento empírico, propriamente dito, que essa foi a grande novidade para nós, né? Não para o projeto Pensando Direito, mas para nós, o grande desafio e a grande novidade. Então, trabalhamos na formulação de dois formulários. Então, o primeiro formulário seria mais quantitativo. Então, nós mensurarmos aí quantos servidores existem, quantos são estatutários, quantos são seletistas, quantos são comissionados, quantos são admitidos estáveis, aqueles que pela Constituição de 88 dos 5 anos foram estabilizados. Então, mapear esses números. Existem até pesquisas que mapearam, mas não tão atualizadas. Então, a gente entendeu que a nossa tem o seu valor, porque ela vai ser bastante atualizada, e achávamos inicialmente que a Lei de Acesso à Informação iria nos ajudar muito, né? Só que percebemos na prática que não está funcionando tanto quanto nós gostaríamos, né? Enfim, não tão rápido quanto nós gostaríamos. Então, já enviamos aí para todos os entes federativos 54, contando todas as capitais, 26 estados, Distrito Federal e União. Enviamos os formulários e, no momento, já mudamos nossa estratégia, né? Porque a gente havia combinado de ligar para a Secretaria de Gestão e Planejamento, encontrar ali quem seria o funcionário, enfim, responsável, e aí enviar por e-mail o nosso formulário para ele ser respondido. E aí percebemos o quê? Aquilo que já deveria ser intuitivo, mas assim, na prática da pesquisa empírica sempre aparece, né? Então, joga para um funcionário, joga para outro, não responde. Só que assim, também temos que elogiar aqueles que foram eficientes. Então, foi Minas Gerais,
foi o estado de Minas Gerais, enviou todos os dados e todos os demais dos 54 não, né? Eu ainda não enviei para o âmbito da União, mas eles ainda não responderam. Mas assim, tem que elogiar aquele que realmente é eficiente, apresentou todos os dados. E aí vamos pedir o ofício para a SAL já, imediatamente, então logo terminar todos esses debates que são relevantíssimos, para que nós formalizemos de outra forma, né, essa determinação, muito embora a lei de processo administrativo diga aí que o informalismo vigora, que a autoridade que não é competente até tem que encaminhar para a autoridade responsável e que a administração deve facilitar, enfim, o acesso aos dados agora com a lei de acesso à informação, a gente percebe que na prática está sendo um pouquinho mais difícil, mas nada que, enfim, a gente não possa, muitos entes federativos receberam muito bem os pesquisadores e já estão mapeando esses dados. É que realmente o formulário é extenso também, né, para falar, porque às vezes é complicado para eles também levantar, porque existem diversos dados. Então, esse é um formulário que a gente já iniciou a coleta, mas depois vamos enviar a R com ofício e tudo mais para que tenha um controle maior, senão passam os meses e a gente não termina de levantar todos esses dados dessa. E a outra que nós achamos interessante trabalhar, além da questão quantitativa, seria um formulário um pouco mais qualitativo. Então, nesse formulário é a visão do servidor público pelo servidor público, porque não basta tratar o servidor público como números. Nós precisamos ouvir o que o servidor público identifica como sendo as causas de uma possível ineficiência do Estado, ou se ele concorda com esse discurso de ineficiência do Estado. Então, esse questionário é mais qualitativo, lógico que no momento da análise, nós tomaremos os devidos cuidados, enfim, com tudo que está sendo respondido e da forma como nós vamos tratar o resultado, pois nós sabemos a limitação desse tipo de formulário. Mas nós achamos necessário, porque existe também todo um discurso de caricaturização do servidor público como ineficiente. E hoje em dia há algumas pesquisas empíricas que estão derrubando essas teses de que o Estado é absolutamente ineficiente e que os servidores públicos são ineficientes. Então, nós tomamos esse cuidado para não construirmos a nossa pesquisa de forma enviesada e simplesmente quantitativa, sem considerar uma série de outros fatores. Por fim, nós teremos aí algumas propostas, depois, né, do resultado total do trabalho, a serem feitas aí em âmbito de alteração ou aprimoramento legislativo, que faz parte também do projeto. Enfim, um projeto bastante ambicioso e que tem relação até com essa temática que eu acabei um pouco adiantando aqui por conta do problema do Gilberto, né, que é a questão da reforma administrativa, a última reforma. Bom, meus alunos do mestrado já tiveram aqui um semestre sobre o assunto, mas vamos refrescar a memória, né? Eu fico contente que vocês tenham vindo assistir à tarde e amanhã tem mais palestras dos nossos referenciais trabalhados aqui em sala de aula, então um orgulho ter o professor José Reinaldo de Lima Lopes, o Emerson Gabardo, que nós trabalhamos alguns textos aqui palestrando eles mesmos ali, trazendo essas concepções, mas no Brasil, basicamente no século XX, nós tivemos aí 3 grandes reformas. Então, nós tivemos a reforma da década de 30, né, a partir de 38, com a criação do DASP, né, com Getúlio Vargas. Depois, nós tivemos a reforma do Decreto-Lei 200, de 67, né, uma reforma que criou uma estrutura de administração indireta, e da década de 60 em diante houve a criação de diversos entes da administração indireta, houve uma espécie de estatização, muito embora o discurso do governo tenha sido no outro sentido, a praxis foi um pouco distanciada do discurso governamental, e na década de 90 nós tivemos aí a reforma administrativa que deu ensejo à emenda constitucional 19 de 98, né? Ela é muito polêmica, criticada, né? O Celso Antônio Bandeira de Mello adora falar do emendão e criticar, e em muitos aspectos tem
plena razão nessa crítica, é interessante a crítica que ele faz a vários aspectos da emenda, porque realmente não resolveram questões intrínsecas e houve um projeto mesmo de desmonte, de transformação, né? Foi mais do que uma reforma, foi quase que uma transformação total da Constituição e alguns aspectos que já tinham sido escolhidos ali pelo Constituinte de 87 para a nossa Constituição de 88. Então, a primeira reforma, a reforma da década de 30, foi a reforma que transformou as práticas administrativas. Na verdade, a gente não pode dizer que foi a reforma que transformou. A sociedade se transformou e exigiu algo mais compatível com aquele momento histórico, né? Existe uma dialética nesse processo. A reforma transforma a sociedade, mas a sociedade também demanda essas transformações, né? Não podemos acreditar que o direito é capaz de transformar tudo. Esse é o problema daqueles que trazem o último grito da Europa ou dos Estados Unidos e incorporam no ordenamento jurídico brasileiro e depois isso não é adequado à nossa realidade cultural, né, que foi basicamente o que o Emerson Gabardo tratou. E o Emerson Gabardo está indo sempre para os Estados Unidos, fazendo estudos comparativos entre o direito administrativo no Brasil e nos Estados Unidos, e hoje trouxe essa conclusão também de que a cultura norte-americana é muito diferente, sobretudo no âmbito do terceiro setor, sobretudo na sociedade civil organizada, né? Então, achei muito interessante a crítica que ele fez, porque ele ressaltou que, enquanto nos Estados Unidos existem entidades que trabalham há anos com o envolvimento da sociedade civil e, porventura, pedem o fomento governamental, no Brasil as coisas se criam para o fomento, né? Assim, muitas delas, né? Não todas, ele não generalizou, evidentemente, mas foi interessante esse paralelo que ele trouxe, porque trouxe um pouco da nossa realidade. E a nossa realidade não pode ser desconsiderada quando a gente fala em reforma administrativa. Então, a da década de 30, ela marcou uma transformação. Ela foi quase que uma revolução na forma de se pensar o Estado. Porque até a década de 30, não obstante já haver, em tese, a República no Brasil, a República Velha, a praxis era oligárquica, né? Vigorava com força o que se chama de coronelismo, né? Cujo marco teórico é o Vitor Nunes Leal, que fala do coronelismo inchado e voto. Então, na época, muito embora se dissesse, ou o professor Zé Reinaldo trouxe aqui, que desde a Constituição do Império se falava que os cargos seriam realmente selecionados em função do mérito, na prática não havia seleção de cargo público por critério meritocrático, que é algo mais relacionado com a burocracia e seus valores, tal qual desenvolvido por Weber. Então, a partir da década de 30, com a industrialização do nosso país, nós temos novas práticas organizacionais. Era necessário que a burocracia tivesse maior eficiência na sua forma de gestão. Não se falava na época desses moldes que a gente fala, modelo de gestão contemporâneo, mas a ideia era profissionalização do funcionalismo e especialização das atividades. Então, a partir da criação do DASP, muito embora o DASP não tenha conseguido alcançar todos os objetivos de profissionalização do funcionalismo que demandavam para a transformação da cultura do país, ainda assim, a transformação foi muito grande, porque com a industrialização houve a formação de uma classe média, houve a transformação das relações de poder da sociedade brasileira, e aí as coisas começaram com a industrialização. Em 50 anos, o Brasil partiu de uma situação de um país agrário, que era o que gerava essas relações distorcidas iguais, para um país mais industrializado. E isso se refletiu também sobre o profissionalismo na administração. Depois nós temos, na década de 60, o Decreto-Lei 200 de 67, que ainda está em vigor, né? Isso que as pessoas ficam, às vezes, indignadas. Enfim, que há uma demanda muito grande de transformação da cultura e da estrutura organizacional da administração, e o Decreto-Lei 200, da época da ditadura, ainda em pleno não digo, mas em parcela de vigor. Não podemos falar em pleno vigor. Mas a ideia da reforma administrativa da década de 60, enfim, teve um discurso, né? Na época o ministro da reforma administrativa era o Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão pretendia
teoricamente, promover uma descentralização, uma desburocratização, né? Então ele dizia que as pessoas ficavam, e nessa época era muito comum, né, nas filas, ainda ficam, né, mas assim, ficavam nas filas para tudo, e tinha aquela demanda e nunca eram atendidas, e sempre havia distância em relação ao poder público, né? Então ele já trazia essa reclamação, e ele pretendia promover, entre aspas, uma desburocratização. Aqui eu abro aspas, porque a burocracia, ela tem dois sentidos, ela tem diversos sentidos, mas eu vou ressaltar aqui dois opostos, né? Então, existe o sentido técnico da burocracia, que é um sentido que ele tem um aspecto positivo, né? Então, se a gente comparar as práticas patrimonialistas de antes do modelo de gestão burocrática, nós vamos perceber que não havia o mínimo critério, não havia especialização, as relações eram políticas, de indicação políticas, hereditárias, enfim, não havia critérios, né, para a seleção, e não havia carreiras bem estruturadas. E a burocracia vem para trazer também esse controle das organizações, e aí não só as organizações públicas, mas também as organizações privadas contemplam suas burocracias, que são as suas práticas organizacionais, que dão racionalidade. E aí daí existem vários princípios que decorrem dessa realidade, sobretudo no direito administrativo. Então, o princípio da impessoalidade, o que é isso? Não há nada mais democrático do que o princípio da impessoalidade. Significa que, primeiro, a administração não tem rosto, ou seja, seria o governo da lei, não o governo dos homens, né, no sentido de que existe todo um repertório jurídico para nos proteger, e de que a administração vai tratar cada administrado em função dos méritos dessa pessoa, ou enfim, dos critérios legais que aquela pessoa preenche quando pleiteia, por exemplo, um benefício. Então a administração não pode inverter a ordem de precatórios, a administração não pode inverter a ordem de classificação daqueles que prestam concursos públicos, né? Então, aqueles que prestam e passam numa determinada classificação, eles têm direito a serem nomeados em função da ordem de classificação. E foi interessante que o Zé Reinaldo hoje à tarde falou justamente disso, que a Constituição de 88 veio, às vezes ela parece que tem uns certos pleonasmos ali e umas repetições, mas aí ele fala que foi justamente assim porque a prática não era essa. Antes não se respeitava a ordem de classificação de concurso. Foram aprovados esses? Vamos chamando em qualquer ordem em função dos nossos interesses. Então, a burocracia tem esse aspecto, entre aspas, positivo, porque contempla inúmeros princípios que são republicanos, que são, de certa forma, bastante democráticos, à medida em que preceituam a igualdade de todos os que têm condições, né, de estarem, e aí a questão da transparência também é bastante relevante nas praxes organizacionais, muito embora o Weber tenha admitido que às vezes a burocracia não é muito transparente, às vezes ela procura, com a sua superioridade técnica, esconder certos aspectos da população, né? Ela pode se voltar a essas práticas antidemocráticas, mas muito melhor do que outras formas de domínio. Né, formas de domínio carismática, que forma discípulos que obedecem e não tem nenhuma lei para protegê-los, né, com aquele vínculo, enfim, que é um vínculo quase que de vassalagem, de fidelidade, né, que não tem sentido mais a partir dos preceitos republicanos, ou modelos de dominação tradicional. Ou seja, a pessoa já nasce com poder, já cresce, já morre com poder, e, enfim, e outros nunca terão acesso a esse poder ou essas condições de vida. Então, a burocracia ela tem, sim, seu aspecto positivo dessa perspectiva. De outra perspectiva, há um sentido negativo, pejorativo, que é o mais comum, né, no senso comum da burocracia, que é a questão do distanciamento em relação ao cidadão. Né? Então, às vezes qualquer problema que é enfrentado já fala, burocracia, olha só como as coisas são difíceis, distantes. Quer dizer, a ideia, pelo menos teórica do Weber, não era essa, né? Ele ressaltava aspectos descritivos que são aperfeiçoadores até da eficiência. Porque no discurso da reforma administrativa de 98 se dizia eficiente é a desburocratização. Só que se a gente analisar a fundo o que a burocracia trouxe de positivo, a gente vai ver que viabilizou também o princípio da eficiência, nada melhor do que a especialização e o profissionalismo.
Aí vou me amparar também da pesquisa do Zé Reinaldo, que ele falou que existem nichos de algumas empresas públicas que têm formas de seleção que se voltam até as capacidades específicas e que, enfim, trazem aí gestores, trazem servidores públicos que têm toda essa especialização e que são capazes de trabalhar em equipe. Enfim, nas pesquisas dele ele ressaltou esse aspecto que eu achei muito interessante, porque existe sempre uma caricaturização do poder público como algo absolutamente ineficiente, o que em vários aspectos não é verdade, em outros pode ser, nós estamos mapeando. Já aprendemos aqui que não podemos ter aquela postura de já falar como é ou não é, sem fazer a pesquisa empírica. Então, daí a necessidade de verificar se aquilo que a gente está intuindo, de fato é o que acontece, ou pelo menos se o servidor sente que ele é ineficiente porque ele não recebe bem, ou que ele é ineficiente porque faltam recursos humanos, ou porque os recursos humanos são mal alocados, ou porque faltam recursos materiais. Então, tudo isso está sendo mapeado aí no âmbito dos nossos formulários do servidor pelo servidor público. Mas a última reforma da década de 90 foi uma reforma bastante incompleta. Ela surgiu com o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, teve à frente de si essa grande personalidade, que é o pesquisador também da área de gestão pública, formado em Direito, enfim, que é o ministro Bresser Pereira. E o Bresser Pereira, ele quis fazer uma grande transformação no âmbito da administração, para que houvesse uma transformação do regime jurídico administrativo e que isso revertesse em maior eficiência. O que se percebe é que, enquanto, na época, esse discurso servia bem aos desígnios de ajuste fiscal que acompanhavam as necessidades de todas as burocracias latino-americanas pressionadas, então a reforma foi bastante implementada. No momento em que foi se dar o passo seguinte, que seria o da capacitação do funcionalismo, entre aspas, né, dos servidores públicos hoje em dia, e que isso demandaria investimentos, aí se desconstituiu, diz ele que ele mesmo não assumiu, porque achou que o projeto de agências reguladoras andaria por si só, então aí ficou no Ministério do Planejamento, e o Ministério do Planejamento ficou mais preocupado com as metas de ajuste fiscal. Mas pela palestra, nós tivemos hoje um dos maiores especialistas em gestão, que é o professor Fernando Coelho. Pela palestra que ele nos trouxe, isso nos alegrou bastante. Aí, mais material para a nossa pesquisa, que ele trouxe práticas inovadoras, e ele falou que as escolas de governo, elas ainda têm alguns aspectos a serem melhorados nas suas capacitações, e sexta-feira teremos aqui um fórum de escolas de governo para discutir as políticas de capacitação, mas que existem aí projetos bastante inovadores, como esse projeto aqui de inovação, que foi premiado aí por conta dessas transformações. Então, existem diversos aspectos. Ele entende até que essas transformações, que ele chama de bottom-up, né, ou seja, que vêm de culturas organizacionais de baixo para cima, são as que efetivamente provocam as grandes mudanças, e não essas reformas que às vezes vêm derrubando tudo, e aí volta toda aquela cultura organizacional, sendo que precisa transformar mesmo também a questão da forma como se vê a gestão pública, né? Não só transformar o regime jurídico, mas transformar a mentalidade. Por exemplo, a avaliação periódica de desempenho foi criado para que, em tese, se desse maior eficiência no âmbito do governo. E antes da emenda 19, o servidor público, ele só perderia o seu cargo estável mediante sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo que lhe fosse assegurado ampla defesa e contraditório. Então, havia toda uma garantia maior de estabilidade. A partir da emenda 19, surgiram aí duas outras chances, né? Duas outras chances, entre aspas, né? Duas outras circunstâncias nas quais são possíveis, não é seriam, são possíveis ali deles virem a perder o seu cargo estável. A primeira seria o procedimento de avaliação periódica de desempenho, previsto em lei complementar, aí também está no mapeamento, quais tem lei complementar, se não tem, se não aplica, também está mapeado. E a segunda, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro falou
justamente sobre essa questão da lei de responsabilidade fiscal, e ela bem enfatizou na primeira palestra da tarde de hoje que existe a possibilidade, sim, de, por questões financeiras e fiscais, se extrapolar os limites da lei de responsabilidade fiscal com gastos no funcionalismo, com o pessoal, aí de um servidor estável perder o seu cargo, né? Aí vai acontecer uma indenização, né, por cada, enfim, ano trabalhado, um mês de indenização, mas é fato que houve essa transformação. Primeiro, evidentemente, vão os comissionados e função de confiança no percentual de 20%, depois aqueles que não adquiriram estabilidade. Mas, diante dessas iminências de crise econômica, aquilo que ontem a gente acha impossível, amanhã, não quero falar aqui de profeta nem nada, que é horrível, espero que isso não aconteça, mas pode vir a acontecer, né? A gente nunca sabe a quantas anda a economia, né? Estamos vivendo, como diz o Beck, né, na sociedade de risco, enfim, tem transformações muito grandes e o mercado financeiro e as economias dos países são os que mais preocupam a gente, né? No momento a gente vê que existe uma relativa estabilidade e o crescimento do país, mas a gente não sabe o ano de amanhã ou 2 anos daí para frente o que pode acontecer. Isso tem reflexos também nas contas do poder público. Mas o procedimento de avaliação periódica, ele veio de uma forma não adequada até, veio como uma espécie de sanção, né? Então você perde o seu cargo público, a sua estabilidade, se você não atingir aquelas metas previstas no procedimento de avaliação periódica. E o Fernando Coelho nos falou o quê? Que na realidade as avaliações elas têm que ser desenvolvidas nas organizações para que estimulem, para que promovam o desenvolvimento da organização e não simplesmente para punição. Né? Então, tudo se transforma num instrumento de controle e punição, e à medida em que se transforma num instrumento de controle e punição, e não de melhoria nas organizações, aí surgem as mentiras, surgem os embustes, surgem todas as problemáticas humanas que estão referidas quando não se pensa de forma a valorizar o ser humano que está ali na repartição pública e simplesmente controlar ou perseguir, né? Às vezes existe aqui toda a questão do desvio de finalidade no âmbito desses controles, e na avaliação de desempenho é onde isso mais pode acontecer. Já é problemático na iniciativa privada, né, quando existe ali uma avaliação de desempenho, o próprio superior, chefe, já fica receoso, os subordinados mais ainda, e todo mundo fica naquele receio de fazer a avaliação, quando na realidade a avaliação não deveria ser um instrumento de intimidação, mas sim de feedback. Se a gente tivesse uma cultura de maior verdade e maior comprometimento, na realidade as pessoas gostariam de ver aquilo que é o feedback do seu trabalho. Porque o trabalho é um dos aspectos principais da vida do ser humano e existem diversos servidores públicos que são muito comprometidos, sim, com aquele trabalho importante que eles desempenham. Então, a reforma administrativa, ela trouxe muitas transformações que estão sendo mapeadas, ela tentou implementar alguns preceitos que, em tese, trariam maior eficiência no âmbito da gestão, né, muito embora isso seja muito discutido no âmbito doutrinário, porque na prática houve muita flexibilização do regime jurídico público, muitas delas necessárias, né, o regime jurídico tem que andar paulatinamente com as necessidades da sociedade, mas ele se presta também à garantia de outros valores que são igualmente amparados na nossa Constituição de 88. Eu acho que esse é um momento dos pesquisadores, e aqui a gente tem vários pesquisadores, né? Eu fico muito contente de acompanhar a transformação e o quanto a Uninove está fomentando as práticas de pesquisa. Então eu tenho, além dos meus orientandos de mestrado, além do Projeto SAL, temos aí na graduação alunos que estão pesquisando na linha, pelo menos a linha que eu estou desenvolvendo e outras linhas dos outros professores, que é Estado e Eficiência, tem aluno com bolsa do CNPq que está fazendo também pesquisa. Então, esse é o momento, eu trago isso para todos, que essa discussão não é minha, não é da Nayara, é a discussão de toda a sociedade brasileira. Daí a importância. E é um momento de se refletir essas questões, porque vejam, até o próprio Bresser Pereira, que fez todas essas transformações,
a partir de, recentemente, uns anos atrás, ele repensou aquilo tudo. Ele falou, o modelo neoliberal pregado na década de 90 está sendo posto em xeque, porque as mesmas economias centrais que pressionavam as economias periféricas a fazerem todos esses ajustes, até em violação da soberania de algumas delas, essas economias hoje em dia são as mais protecionistas aos seus próprios mercados, porque quando a crise chega perto deles, eles bem percebem que tem que proteger os seus trabalhadores, os seus interesses, enfim. Eu sei que isso às vezes prejudica a integração dos países. A integração deve ser feita, mas não podemos fazer a integração de forma ingênua, a abrir mão dos nossos interesses quando os outros países não abrem mão dos seus interesses. Então a negociação tem que ser uma negociação igualitária, distributiva, e não daí que eu trago aqui novamente o Gilberto Bercovitch com esse desafio furtadiano, porque o Bresser Pereira, ele retornou às suas origens cepalinas, porque a CEPAL discutia a concepção do desenvolvimento e discutia dentro de uma perspectiva de perceber que a periferia leva desvantagem nas trocas internacionais e que não existe um processo gradual para o desenvolvimento como se supõe. Não existe uma fórmula. Na forma como existem as trocas desiguais nas relações geopolíticas, né, que se travam na atualidade, os países em desenvolvimento levam desvantagem. Isso provoca o quê? Provoca, às vezes, até um distanciamento do seu ímpeto de desenvolvimento por conta dessas relações desiguais. Então, não se trata de não se inserir, vamos nos inserir, mas não de forma ingênua. Tanto que o Brasil nunca foi ingênuo em sua política exterior. Né? Houve até países que adotaram alguns padrões internacionais de forma mais rigorosa e que acabaram prejudicando as suas economias. Né? E isso não sou eu que estou falando. Até o ganhador, vencedor do prêmio Nobel de Economia, o Stiglitz, ele trabalhava no Banco Mundial. E ele estava à frente dessas políticas de privatização da década de 90 e fez uma análise crítica, não da privatização em si, mas da forma como a privatização estava sendo conduzida pelo Banco Mundial e pelo FMI e os efeitos que isso causava, não só na América Latina, mas sobretudo na África, porque não havia estruturas desenvolvidas no mercado a ponto de realocar as necessidades públicas que estavam sendo privatizadas. Isso causava, por falta de planejamento, impactos muito grandes naquelas economias. Alguns países latino-americanos acabaram até se prejudicando muito mais. Então, hoje em dia, o próprio Bresser Pereira, que esteve à frente da reforma administrativa, ele questiona as práticas neoliberais no mundo que vigoraram até 2008. Então, nós estamos vivendo na academia, no mundo, na América Latina, um momento ímpar de reflexão dessas questões. E um momento ímpar de reflexão da nossa análise da legislação. Nunca o governo esteve tão aberto à comunidade científica, à sociedade civil, para discutir as leis. E aí nós temos que sair ali do nosso pedestal de criticar aquilo que é criado e também promover o que é uma reflexão sobre a nossa sociedade e o que a gente pode contribuir para que ela melhore. Então, muito obrigada a todos, eu agradeço a oportunidade e prosseguimos com os eventos. Agradecemos a exposição da nossa palestrante de hoje e desejamos a todos uma boa noite.